Olá pessoal, voltamos então e agora a gente vai começar com o julgado da SBDI 2 sobre se é possível a substituição de integrantes das chapas que foram excluídos do processo eleitoral sindical. Essa decisão é de junho de 2021. Bom, vamos ver o que está grifado aqui. Para dar um contexto, disse que a atuação do Poder Judiciário, a sua natureza gerencial e prospectiva, exigindo um modelo decisório adequado ao restabelecimento da ordem jurídico-democrática da entidade envolvida, e que essa medida é essencial para o direito fundamental de associação. Nesse processo estrutural destinado a reordenar a gestão de uma instituição completa, como a entidade sindical envolvida, ao Poder Judiciário compete adotar as medidas necessárias à tutela célere dos direitos fundamentais. Continua no sentido de que cumpre a autoridade coatora resolver o incidente que anima a presente impetração, mas em conformidade com as regras editadas de modo soberano pelo coletivo profissional afetado. Continua no sentido de que as chapas com candidatos excluídos do processo eleitoral apenas podem seguir no pleito se os candidatos remanescentes contassem com pelo menos 80% de cargos efetivos e suplentes. A clareza da disposição estatutária evidencia o equívoco cometido pela autoridade coatora que permitiu a recomposição das chapas com membros excluídos em percentual superior ao previsto. Então, aqui, resumindo, interessante mencionar sobre o processo estrutural, tem se discutido até de forma considerável recentemente sobre esse novo modelo de processo, que seria o processo estrutural, especialmente após os desastres ocorridos em Mariana e Brumadinho, porque um simples processo um processo comum, um processo ordinário, em que você pede ou a reparação de danos, ou se não a combinação de alguma obrigação de fazer ou não fazer, isso não resolve o problema. Porque aconteceu algo tão grandioso, é necessário reestruturar muitas vezes o negócio, a empresa. Então, agora vem se falando em um processo estrutural, em que ele é feito por etapas, é determinado várias fases, para que sejam então estabelecidas metas para que se alcance o objetivo final. E aí se discute a formação da coisa julgada, os recursos, etc. É um processo bem complexo, mas eu acredito que daqui para frente ele ganhe mais destaque. E a gente vê aqui o termo utilizado, do processo estrutural, aqui no direito coletivo, no processo estrutural destinado a reordenar a gestão do sindicato. E aqui que era sobre as chapas de processo eleitoral sindical. Bem interessante a gente perceber que não é só quando envolve os desastres ambientais, também estão se utilizando desse termo também para essas ações coletivas, de caráter coletivo. E aqui, o que aconteceu? Nada mais foi feito do que o tribunal analisou e aplicou a regra estatutária que já vigia. Então, ele não agiu de forma arbitrária nessa organização, ele só verificou se o que foi feito estava de acordo com as normas já estipuladas e não estava. Então, ele pediu para que fosse observado. Bem, continuando, a gente tem outra aqui da SDC de abril de 2021. E a dúvida é se o dissídio coletivo de natureza jurídica é instrumento processual adequado para discutir medidas de proteção durante a pandemia. Nós já vimos, acredito. Na verdade, a gente viu um de junho, Esse é de abril. Vamos ver se é a mesma decisão.
Olha, tem uma coisa aqui muito legal que já já eu vou ler, não é sobre isso. Mas vamos ver então, sobre o objeto em que acabei de ler. O grifado diz o seguinte: além de não se mostrar viável pela via processual utilizada pelo suscitante, encontra-se lastreada a interpretação de dispositivos legais e jurisprudenciais que tratam genericamente de normas concernentes a direitos fundamentais, segurança e medicina do trabalho, não atendendo o disposto. Ah, tá, ele está dizendo aqui que o que esse dispositivo coletivo está querendo envolve dispositivos legais e jurisprudenciais que tratam genericamente de normas de segurança e medicina do trabalho. Não é específico em relação àquela categoria, não é uma norma coletiva específica, são normas gerais. E, portanto, não atende ao disposto na OJ número 7 e, portanto, não seria cabível o dissídio coletivo de natureza jurídica, como nós já vimos. É o J7 do SDC. Muito bem. E agora o que eu achei interessante, que não está no tema, mas está aqui na decisão, é sobre os honorários em dissídio coletivo. E olha só, aqui está falando que o entendimento atual dessa sessão especializada, o entendimento é o de que é cabível nos dissídios coletivos ajuizados após a edição da Lei número 13.467, independentemente de sua natureza, se econômica, jurídica ou de greve, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em face das disposições constantes no artigo 791-A, precedentes. Então, assim, cabe em dissídio coletivo, independente de sua natureza, após a reforma trabalhista, cabe a condenação em honorários advocatícios. É um bem super importante. Agora aqui a gente tem outro da SDC de junho de 2021. A gente já viu se é possível conceder reajuste salarial. Sim, nós já lemos esse. E está aqui de novo. Mas sabe que eu não vi? Esse aqui é empresa estatal. Então, na verdade, é diferente. A gente viu para a empresa normal, falando que era... que na verdade a pessoa não tinha demonstrado, no caso concreto, o ônus de que aquele reajuste iria impactar, apesar dela ter recebido menos verba. Então, que era tudo bem conceder. Mas aqui, esse caso aqui é diferente, porque envolve empresa estatal. Empresa estatal aqui, responsabilidade fiscal, limitação orçamentária. Vamos ver. Então, a decisão da SDC foi o seguinte: a jurisprudência prevalecente na SDC segue no sentido de que não cabe ao Poder Normativo conceder reajuste que acarrete aumento de despesa com pessoal em empresas estatais dependentes vinculadas a ente federativo cujo limite de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para pagamento de pessoal já tenha sido alcançado. Então não pode quando a empresa estatal está vinculada a um ente cujo limite de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal já foi alcançado. Vamos ver. E aqui, depois ele tá falando quando o dissídio é ajuizado após a data prevista no artigo 616, parágrafo 3º, e o resumo é que é instaurado a instância fora do prazo, nesse artigo e parágrafo, e não havendo acordo expresso firmado entre as partes para uma manutenção da database, para fins de pagamento retroativo do reajuste, a sentença deve vigorar a partir de sua publicação nos termos do
artigo 867, parágrafo único, a linha A. Então, quando formos falar do artigo 616, parágrafo 3º, também é importante aqui o 867, parágrafo único, a linha A. Depois nós temos outra decisão aqui da SDC, de junho de 2021 também, e aqui a questão é se a previsão de cláusula em norma coletiva autônoma anterior garante sua manutenção como cláusula pré-existente na sentença normativa. E a resposta é que a jurisprudência pacífica desta Corte segue no entendimento de que a previsão de cláusula em norma coletiva autônoma anterior garante sua manutenção como cláusula pré-existente na sentença normativa que a venha substituir, em observância do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição. No caso, aqui ele vai dar o exemplo. Havendo a convenção de trabalho anterior prevendo piso salarial diferenciado, devem os pisos ser mantidos como cláusula pré-existente, a eles aplicando o reajuste dos 3%. Olha só, eu acharia que não, mas sim, se está previsto anterior, se repete, então, quando previsto por sentença normativa. Meus cabelinhos aqui estão crescendo, que bom, né? Não posso reclamar, graças a Deus. Só que olha, no vídeo eu fico vendo aqui, nossa, dá uma vontade de passar um gel e deixar lambido assim, mas vai ficar pior. Que mais? Essa aqui é a 8ª turma, vamos continuar, que tem bastante coisa. Próximo aqui é uma ADI, bem específica, não sei se cai na prova, mas vamos ver, né? Tá aqui, a ADI 3924, foi julgada pelo Tribunal Pleno e de 21 de junho de 2021. É o seguinte, a STF derruba a lei paulista que regulava a atividade de chaveiro. E aqui tá falando vícia de iniciativa. É uma usurpação de competência legislativa privativa da União para dispor sobre condições de exercício de profissão. Artigo 22, inciso 16. E aqui continua, aos Estados-membros e ao Distrito Federal, em tema de regulamentação das profissões, cabe dispor apenas sobre questão específica relacionada aos interesses locais, somente quando houver delegação legislativa da União. E aqui tem o artigo 22, parágrafo único. Bom, então ele não poderia ter legislado, o Estado não poderia ter legislado a competência da União. Olha que bonito, é vício de iniciativa. Agora a gente tem outra da SDC e de agosto de 2021. A questão é se é possível fixar reajuste para empresa pública e sociedade de economia mista. Nós já vimos, né? Ué, peraí. Olha só o distinguishing. Olha que interessante. O que a gente leu antes, que bom que elas estão perto, né? Graças a Deus, para achar. A que a gente leu antes era empresa pública estatal vinculada a um ente que tem lá os limites do teto de gastos, né? Então, se já alcançou, não pode prever o índice salarial. Que é isso mesmo, né? Não cabe conceder reajuste salarial, que acarrete aumento de despesa nesses casos. Mas, aqui, mesmo se tratando de empresa pública e sociedade de economia mista, nesses casos aqui, essas empresas não estão vinculadas a ente, cujo limite já foi alcançado. Então, nesses casos é possível. Ok. E eles mencionam aqui o artigo 173, parágrafo 1º da CF.
E porque falam que nesse caso a PJ é de direito privado, então se sujeita às regras de direito e obrigações de direito civil, comercial, trabalhista e tributário. Aí, bom, tá escrito: desse modo é possível o deferimento de reajuste por meio de acordo, de convenção e de sentença, não havendo necessidade de autorização específica por meio de lei de diretrizes orçamentárias, artigo 169, parágrafo 1º, item 2. Ora, o poder normativo tem assento constitucional, artigo 114, parágrafo 2º da CF, tendo também assento na lei de greve, artigo 8º da lei 7783. Então, o poder normativo também está na lei de greve. Essa é novidade também, para mim. E também está na CLT, nos artigos, olha só, 766, 856 a 875. As decisões resultantes do poder normativo são imperativas, impondo-se às partes, sejam empregados, sejam empregadores. Então, as decisões do poder normativo são obrigatórias. A proibição de reajuste em dissídio coletivo somente atinge pessoa jurídica de direito público. Restringe-se que esta SDC decidiu, por maioria, que não cabe ao poder normativo quando acarrete o aumento de despesas com pessoal de empresa estatal dependente de ente federativo. É o que nós já vimos. Bem legal. Então, você vê que há uma distinção entre esses casos, apesar de muito parecidos. Uma está mais vinculada às normas de direito público, de vinculação de gastos, e a outra está mais vinculada ao direito privado, então se aplica a possibilidade de reajuste. Próximo, SDC também, de junho de 2021. É possível o afastamento da necessidade comum de acordo de pandemia? Já vimos que não é possível. É necessária autorização dos trabalhadores envolvidos no conflito para a instauração do dissídio coletivo de greve? Vamos ver. SDC, agosto de 2021. Eu vou ler desde o que está grifado, porque eu não sei nem contextualizar. Sendo da categoria a titularidade dos direitos postulados em dissídio coletivo, exige-se que seja concedida uma autorização ao sindicato suscitante para a instauração da instância. Então, o sindicato, quando ele atua, ele está ali como representante dos direitos, como chama aqui? Da categoria, né? É da categoria a titularidade dos direitos postulados em dissídio coletivo. Então, exige-se que seja concedida uma autorização ao sindicato para instaurar instância. Referida anuência é dada por intermédio de Assembleia Geral, devidamente convocada pela entidade de classe para esse fim, em observância aos requisitos e aos quórums fixados na legislação, artigo 859, e no Estatuto do Sindicato, com a exigência de registro expresso em ata da pauta reivindicatória de sua deliberação e dos associados participantes na Assembleia. Então, essa anuência, ela é dada em uma Assembleia. Essa Assembleia é convocada para este fim, em observância aos requisitos lá do artigo 859. E preciso um registro expresso em ata da pauta reivindicatória de sua deliberação e dos associados participantes da Assembleia, dando-se assim completa transparência ao processo da categoria. Então, diante da ausência desse documento essencial, foi extinto o processo sem resolução do mérito. Então, é preciso sim da autorização, que será em assembleia, observando-se os requisitos do artigo 859. Depois a gente tem aqui, a quinta turma, vamos passar. SBDI 2, SDC,
Depois a gente tem SDC, SDC. Nossa, gente, quanta coisa, né? Quanta decisão para SDC. Não me lembrava de ter tudo isso. Tudo bem. É bom que a gente aprende, né? É uma matéria que a gente não estuda com tanto afinco. Se bem que esse aqui eu já li, né? Já. Eu comecei pelo verso, agora eu terminei pelo começo. Ufa! Então, eles estão todos virados aqui. Pronto. Direito coletivo. SDC também não mudou nada, continua tendo várias. Então, essa próxima questão é se a ausência de publicação de edital em toda a base territorial de sindicato inviabiliza o dissídio coletivo. Tá tocando, mas eu não vou atender, porque a gente vai terminar. Depois eu ligo. Lá. A ausência de publicação de edital em toda a base territorial de sindicato se inviabiliza o dissídio coletivo. Tá, ó. Aqui fala da OJ, então é importante a gente saber essa OJ, número 19 e o artigo 859 da CLT. Então, está dizendo assim, é disso que a teor da OJ 19 e do artigo 859, a instauração de dissídio coletivo contra a empresa ou entidade sindical representativa da categoria econômica está condicionada à autorização, que legal, é o que a gente acabou de ver, autorização dos trabalhadores diretamente envolvidos no conflito. Entende-se por essa razão que o edital de convocação e a ata da Assembleia, na qual foi conferida autorização à entidade sindical, são peças essenciais para a instauração do dissídio, na medida em que comprovam a legitimidade do sindicato, o J29. Gente, olha que bonito, por isso que precisa, né? A gente tem esses requisitos do artigo 859 para demonstrar a legitimidade do sindicato. Então, aqui justamente é importante para proteger os direitos dos trabalhadores. Aí vamos aqui. Conquanto esta seção entenda pela possibilidade de mitigar a exigência de divulgação do edital no jornal de grande circulação, deve ser demonstrado que parcela expressiva dos membros da categoria foi atingida pelo meio de convocação utilizado. Cumpre ressaltar que não há demonstração nos autos de que o referido edital tenha sido também publicado na internet. Então, assim, não precisa ser em jornal de grande circulação, mas precisa atingir uma parcela expressiva dos meios da categoria. Depois, SDC, agosto de 2021. Empresa tem interesse de agir para ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica? Vamos ver. A jurisprudência da SDC é no sentido de que os empregadores ou seus respectivos sindicatos não têm interesse processual, não têm interesse jurídico tutelável pela ordem jurídica para instaurar dissídio coletivo de natureza econômica em face do sindicato, uma vez que a categoria econômica pode, em tese, conceder espontaneamente qualquer vantagem aos seus empregados. Ademais, considerando que o dissídio coletivo não pode ser usado para reduzir direitos ou piorar a condição de trabalho, conforme se extrai do artigo 114, parágrafo 2º, não é adequada para a criação de sentença normativa. Então, o sindicato obreiro é o único legitimado para ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, como prerrogativa inerente à sua função de patrono dos interesses dos trabalhadores. Tão mais legal, né? Ler decisão do que lei. Então, a empresa não tem interesse, porque ela pode conceder espontaneamente qualquer vantagem e porque o dissídio não pode ser usado para reduzir direitos.
Então, quem tem o sindicato obreiro é o único legitimado para ajuizar dissídio coletivo. Isso aqui é o SDC. Depois a terceira turma. Depois terceira turma. SDC. Achei aqui uma decisão de SDC. A pergunta é: a associação tem legitimidade para ajuizar ação anulatória de cláusula convencional? Aqui deve ser a dúvida, porque não deve ser sindicato, né? É a associação. Então, se ela também poderia, como sindicato pode. Vamos ver se é isso ou não. A jurisprudência prevalecente nesta seção é firme ao estabelecer que a legitimidade para propor ação anulatória constante de instrumento normativo restringe-se ao MPT. Então não é nem isso. Bom, pelo que eu tô... quem pediu para anular foi uma associação dos profissionais do Correio. Mas aqui, de acordo com a jurisprudência da SDC, só o MPT pode propor ação anulatória, tem legitimidade para propor ação anulatória de cláusula constante de instrumento normativo, conforme artigo 83, item 4º da Lei Complementar 75, e excepcionalmente aos sindicatos representantes das categorias econômica e profissional e empresa signatária, quando demonstrado vício de vontade, em regra é o MPT, tá? Artigo 83, inciso 4º da Lei Complementar 75. Excepcionalmente, pode também os sindicatos. Excepcionalmente, também pode os sindicatos representativos das categorias econômica e profissional e também as empresas signatárias. Quando demonstrado vício de vontade na elaboração desses instrumentos e ainda aos entes coletivos representativos das categorias econômica ou profissional, caso se considerem prejudicados. E aqui está falando que a associação não tem legitimidade para postular a ação anulatória, a não ser que se demonstre vício de vontade, o que não é o caso dos autos. Então, aqui está falando que ele até pode sim, e deve se encaixar provavelmente naquele excepcionalmente. Então, o MPT sempre pode, e as associações, os sindicatos, as empresas, todos aqueles que signatários devem demonstrar um vício de vontade na elaboração do instrumento. Nesse caso, não foi demonstrado, então ele não teria a legitimidade. Nesse caso aqui, não teria interesse, né? Não, fala que não tem legitimidade. O termo utilizado é não tem legitimidade. Depois a gente tem uma adesão aqui da SDC de outubro de 2021. Se a inobservância do artigo 612 da CLT invalida a norma coletiva. Eu não sei o que é esse 612, não. Esse 612 parece que é um quórum. Achei aqui um resumo. O acórdão do TRT está em harmonia com a jurisprudência da SDC. A jurisprudência da SDC, ela defende a inaplicabilidade do quórum do artigo 612 nas hipóteses em que houve assembleia convocada especificamente para discussão e celebração da norma coletiva em observância ao Estatuto da Entidade Sindical Signatária. Então, que mais? A gente tem aqui a continuação, outro voto, mas aqui falando do artigo 7º, inciso 26, artigo 8º da CF,
e diz que o quórum para celebrar a convenção ou acordo coletivo deve ser aquele indicado no estatuto do sindicato. Então, esse 612, a Constituição Federal é incompatível com esse 612. É isso, né? Mais ou menos. Eu vou conferir aqui, só um minutinho. Peraí. Ó, isso aqui que eu acabei de ler é de julgados de novembro de 2019 e outubro de 2020. Então, eu tirei isso aqui que eu acabei de ler, dizendo que não precisava desses julgados. E agora eu vou ler aqui em cima. Vamos, eu tô achando difícil. Então, vamos ver, eu vou ler em voz alta. Bom, decorre do artigo 612 que a celebração de acordos e convenções devem ser precedidas de assembleia, convocadas para essa finalidade. No caso, em exame, a ata de assembleia não veio acompanhada da lista das assinaturas dos trabalhadores e nem trouxe a pauta reivindicatória. Portanto, a inobservância dessas formalidades do 612, uma vez que não há comprovação da participação dos trabalhadores, inviabiliza. Tá, então assim, agora, somando-se a essa decisão, a gente tem o artigo 612 aqui embaixo que eu achei. Ele fala assim: os sindicatos só poderão celebrar convenção ou acordo coletivo de trabalho por deliberação de Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, dependendo a validade da mesma, do comparecimento em 2/3 e depois de 1/3. Tudo bem. Pelo que eu estou percebendo, não se aplica esse quórum de 2/3 e 1/3, que ele fala que para essa assembleia ser válida, dependendo da validade então da assembleia, é necessário comparecer em primeira convocação 2/3 dos associados da entidade ou dos interessados, em caso de acordo. Na primeira convocação, né? E na segunda convocação é necessário comparecer 1/3 dos associados para a convenção e 1/3 dos interessados para acordo. E, pelo que eu estou vendo aqui, não prevalece esse quórum, não aplica o quórum, mas os outros requisitos do 612 são sim válidos, que é a convocação em especial e os requisitos também em ata. Né, a assembleia especialmente convocada para este fim. E, então é isso. Precisa ter assembleia especialmente convocada para esse fim, mas não precisa do quórum aqui, pode ser outro quórum. E acrescentando, tem um artigo 859 da CLT, e parece que esse tem um quórum que se aplica. Esse artigo 859 diz: a representação dos sindicatos para instaurar instâncias fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual se participe os associados interessados, em primeira convocação por maioria de 2/3 ou em segunda de 2/3 dos presentes. O artigo 612 é para celebrar convenção ou acordo. O artigo 859
é para instaurar instâncias, né? Então, é para entrar com um dissídio. E eu coloquei aqui, por algum motivo... Ah, tá. Tem essa parte aqui que tá grifada. Eu coloquei aqui que se aplica o artigo 859. E aqui eu achei no meu material, né, nessa decisão assim, ó. A SDC, na esteira do artigo 859, tem minimizado o quórum de aprovação da instauração de dissídio por iniciativa do sindicato da categoria profissional, a fim de reconhecer que não se submete ao quórum no artigo 612. Olha, honestamente, não está muito claro. A SDC, na esteira do artigo 859, tem minimizado o quórum do 612. Mas, olha, eu ia precisar pensar bastante até chegar numa conclusão. Porque o artigo 859 ele fala dos presentes, né? 2/3 primeiro dos convocados e depois 2/3 dos presentes, não importa quantos presentes. Então, parece que a SDC tem se utilizado dessa analogia, né? De contar os presentes em segunda convocação, diferente desse 612, porque o 612, ele fala 2/3 dos associados e dos interessados, e depois 1/3 dos associados ou dos interessados. Então, pode ser que o 612 tenha, assim, uma exigência mais rígida do que o 859. E por isso, então, a SDC tem utilizado o 859 para flexibilizar o artigo 612. Eu acredito que é isso. Então, o 612 não tem sido considerado o seu quórum para dar início à celebração de acordo de convenção coletiva, e o 859, que fala para instaurar instância, tem sido observado. Eu acho que é isso. E aqui, por curiosidade, o J13 da SDC falava que esse quórum do 602 era válido, mas ela foi cancelada. Então, essa J13 foi cancelada. E a gente também tem a J8 da SDC, que diz que a ata da Assembleia deve registrar obrigatoriamente a pauta reivindicatória. Então, o 612 fala que tem que ter uma assembleia específica. O J8 fala que a ata deve registrar obrigatoriamente. E o quórum tem sido flexibilizado de acordo com 859. Não. Acho que saiu, hein? Acho que é isso. Acho que esse é um bom resumo. Bom, SBDI 1 agora, de abril de 2021. Qual o critério de enquadramento do empregado que desenvolve suas atividades em empresa agroindustrial? Já vimos, né? Algo parecido, que era do soldador. Acho que estava na parte 1. Vamos ver aqui. É o caso do soldador, ajudante geral e soldador. Bom, já vimos. Está aqui repetido, já está visto. Agora a gente tem aqui da SDC, agosto de 2021. O sindicato possui legitimidade para defender para a defesa de interesses difusos de trabalhadores não empregados? Matéria que envolve interesse difuso de trabalhador não empregado.
Ausência de legitimidade do sindicato patronal. Olha só. E aqui tá falando que a Constituição Federal fala em dissídio entre trabalhador e empregador. Se a intenção do Constituinte foi abranger não apenas o empregado, mas também os demais trabalhadores, atingiu outros objetivos dentro do princípio hermenêutico de que a lei é mais inteligente do que o legislador. Trabalhador, utilizando a terminologia aristotélica, não é somente o empregado no ato, mas também o empregado em potencial, ou seja, o empregável. Por outro lado, a previsão constitucional de defesa de direitos e interesses individuais e coletivos da categoria é a de que cabe ao sindicato. Ao Ministério Público, a nossa carta confere titularidade mais ampla, abrangendo a proteção de interesses difusos e coletivos. Então, o sindicato só pode representar os trabalhadores empregados. Caramba! Você olha, tô muito contente, tô muito surpreendida com esse estudo. E vocês acreditam, olha, já tá tudo grifado, eu já li e tinha esquecido. Bom, continuando aqui. Por outro lado, o MP, ao ajuizar a presente ação anulatória, possui legitimidade ativa para defender os trabalhadores em potencial. A gente tem, então, o trabalhador em potencial e a gente tem o trabalhador em ato. Então, para a SDC, o sindicato só tem legitimidade para defender o trabalhador em sentido estrito, aquele trabalhador empregado. E o MPT, né, o Ministério Público, aí pode tutelar, então, os direitos difusos daqueles que não são trabalhadores empregados, são... Caramba, que interessante. E eu já tinha lido e não lembrava mais. Como pode, né, a gente esquecer? Por isso, né, a gente tem que ler de novo até gravar. Agora, essa é a última ficha desta parte 2. Vamos começar, então. Não, a gente não vai ver esse daqui, que é do STJ. Depois tem uma ADI, que pergunta aqui, né? A pergunta é se nota técnica pode ser controlada. Não era para ter, não. Mas, bom, nota técnica são passíveis de controle abstrato de constitucionalidade? Não. Notas técnicas não têm densidade normativa. ADI 6530. SDC. É cabível, a gente já viu, é cabível o ajuizamento de dissídio coletivo para obter acerca de cláusula relativa à redução de salário, a alteração de contrato de trabalho e estabilidade em face da pandemia? Não, a gente não viu. O que a gente já viu foi se podia ter dissídio para implementar medidas de saúde e segurança através de dissídio coletivo. E não poderia. Tinha que ser uma ação individual. E, bem, aqui então é diferente, né? Aqui tá perguntando se pode ajuizar dissídio coletivo por empresa. E a gente já estava vendo, né, que empresa não poderia, porque ajuizar um dissídio econômico, porque ela poderia unilateralmente promover direitos e que os dissídios coletivos não são para diminuir direitos com base no artigo 114, parágrafo 2º, isso que a gente viu. Mas aqui a questão
tem, não sei, talvez uma distinção, porque considerando aqui a crise econômica da pandemia 19. Então, vamos ver. Aqui, ó. A jurisprudência da STC firmou-se no sentido de que falta interesse de agir ao empregador para ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica na medida em que ele pode, de forma espontânea, conceder vantagens a seus empregados, sem que seja necessária intervenção judicial. Assim, e por entender que a legitimidade para instaurar esse tipo de ação cabe somente aos entes sindicais profissionais, o entendimento desta SDC é no sentido de extinguir um processo sem resolução do mérito, precedentes. A gente já viu. No caso, os suscitantes pretendem, por meio do decídio, obter o pronunciamento judicial acerca de cláusula relativa à redução de salário, a alteração do contrato de trabalho e a estabilidade em face da pandemia, ante a recusa do sindicato profissional em aceitá-la. Então, ele quer reduzir o salário, quer alterar os contratos e sobre a estabilidade. Ocorre que, ainda que se considerasse a possibilidade de ajuizamento do dissídio de natureza econômica pela empresa, em face da situação excepcionalíssima da pandemia, retratada no caso dos autos, e que fosse superado o óbice do comum acordo, Não, peraí. Ah, tá. Ele falou que ainda que fosse superado esse... Me empolguei e me perdi. Ocorre que ainda que se considerasse a possibilidade de ajuizamento da natureza econômica pelas empresas, ou seja, ainda que se considerasse que ela tem um interesse, a gente, por causa, né, da situação excepcionalíssima da pandemia, então a gente passou, né, tem diversos requisitos, né, o dissídio coletivo, então tem que ter aqui o interesse, ele não tinha, não tem, né, aí fala aqui, tá, agora ele tem por causa da pandemia, tudo bem, a gente passou esse requisito, aí vem outro, que é o do comum acordo. Nesse caso não tem um comum acordo e isso gera extinção sem julgamento do mérito, sem resolução do mérito. E aí continua. O entendimento desta SDC é de que comum acordo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, artigo 114, parágrafo 2º, admitindo-se a concordância tácita. Não cabe o exercício espontâneo da jurisdição contra a vontade do suscitado. Então, aqui não rolou. Mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Muito interessante. Não cabe a jurisdição voluntária. E aqui a gente tem esse termo bonito. Tem lá do pressuposto de constituição válido do desenvolvimento. Tem, nossa, muitos argumentos, né, jurídicos bonitos que dá pra gente utilizar. Depois aqui, vamos ver de quem é a competência para processar e julgar ações relativas à contribuição sindical, quando envolver empregado público. Também é bem importante esse julgado, super importante. Eu não tô achando aqui quem julgou. Eu acho que foi o STJ. Eu não coloquei aqui, tá? Mas tá bem legal, então eu vou ler. Eu não sei a data, eu acho que foi o STJ. Mas de qualquer forma, vamos tirar proveito deste tema aqui bem interessante. Então, de quem é a competência para processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical previstas no artigo 578. Quando envolver empregado público, empregado privado é a Justiça do Trabalho, mas aqui é empregado público. Então, quem julgaria as ações sobre contribuição sindical? Vamos lá. Já começa com uma súmula do STJ, súmula 222. Eu não sei de que data que ela é. Bom, mas isso aqui que eu vou ler agora é de um informativo do STJ de março de... informativo 690.
Súmula 222. Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição previstas no artigo 578 da CLT. Deve abarcar apenas situações em que a contribuição sindical diz respeito a servidor público estatutário, mantendo-se a competência para processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical referentes a seletistas, servidores públicos ou não, na Justiça do Trabalho. Isso aqui, então, é uma decisão do STJ de março de 2021. Mas, vamos então para o outro ponto, outro lado da moeda. Continua aqui, ó, essa decisão dizendo que do histórico sobre essa matéria, constatou-se então que houve sucessivas alterações em relação ao posicionamento original. Que nós tínhamos essa posição inicial, onde todas as ações que versassem sobre imposto seriam da Justiça Comum, depois que aquelas que versam sobre imposto sindical envolvendo todos os tipos de seletistas deviam ser destacadas para a Justiça do Trabalho, e depois que todas as ações que versassem sobre imposto sindical deveriam ser julgadas na Justiça do Trabalho. Enfim, não era pacífico. Esse é o histórico. O histórico é que não era pacífico. Assim, a evolução na jurisprudência vinha sendo no sentido de retirar as atribuições da Justiça Comum, transferindo-as gradativamente para a Justiça Laboral, que detinha expertise no exame das relações de representatividade sindical, já que o tema contribuição sindical guarda mais afinidade, com o tema representação sindical do que com o regime estatutário. Então, bem interessante, faz sentido. Quando a gente está falando de contribuição sindical, a gente tem mais afinidade com a representação sindical, que é uma competência da Justiça do Trabalho. Isso é inequívoco. Então, isso está mais de acordo, contribuição está mais de acordo com representação do que com qual seria o regime, se estatutário ou seletista. Então, aqui fala de afinidade de temas, para justificar porque gradualmente estaria sendo levada toda a competência para todos os tipos de caso para a Justiça do Trabalho. Então, a gente viu lá do STJ que tinha, como ele vinha decidindo, a súmula 222, e depois a gente viu esse histórico, e agora tem outra observação. Ocorre que, em direção diametralmente oposta àquela que vinha tomando este Superior Tribunal de Justiça e o TST, esse era o caminho do STJ e do TST. O STF, quando do julgamento do tema 994, no recurso extraordinário 1089-282, pelo Tribunal Pleno, firmou a seguinte tese, : compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidor público regido pelo regime estatutário. Então, compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição de servidor público regido pelo regime estatutário. Aqui tudo bem, tá de acordo também. Não tá com a súmula 222? Peraí. Deixa eu continuar aqui, ó. Dessa forma, o STF determinou o retorno deste STJ, determinou o retorno
deste STJ um passo atrás para a posição jurisprudencial intermediária anterior, qual seja a de que as ações em que se discute contribuição sindical de servidor público estatutário, após o advento da Emenda Constitucional 45, deve continuar a ser ajuizada na Justiça Comum, e as ações em que se discute a contribuição sindical de servidor público seletista, após o advento da Emenda Constitucional 45, deve ser ajuizada na Justiça do Trabalho. Então, acho que o que eu li do informativo do STJ 690, que foi um conflito de competência, já está de acordo com essa decisão do Pleno do STF, que apesar da súmula 222 dizer que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de contribuição sindical, que foi a primeira interpretação, que depois foi sendo alterada de forma sucessiva, apesar dessa súmula dizer isso, tem a continuidade do voto, que diz que deve abarcar apenas situações em que a contribuição diz respeito ao servidor público estatutário, mantendo-se a de servidor seletista, servidor ou não, empregado ou servidor, na Justiça do Trabalho. Isso aqui está de acordo com o que foi decidido pelo STJ no Tribunal Pleno, em composição plena. É isso. Apesar de que o histórico vinha apontando que a jurisprudência se caminhava, então, para dizer que a Justiça do Trabalho tinha competência para analisar todos os casos por causa da compatibilidade temática, da afinidade temática com o tema representação sindical, do que com o regime estatutário. Apesar disso, apesar da jurisprudência que vinha caminhando nesse sentido, o STF decidiu em composição plena que cabe ao STJ, quando é de servidor estatutário, e dos demais casos à Justiça do Trabalho. Depois nós temos aqui também da limitação territorial da eficácia da sentença. Nós já vimos que é o artigo 16, com a redação da Lei 9494, que foi convertida, que essa lei foi convertida através de uma MP, que essa alteração é inconstitucional. Depois a gente tem aqui, vamos ver. Lei que garante direito de sindicalização a empregado de sindicato é constitucional. Acho que já vimos também, já. Mais tem uma aqui da SCDC. Dissídio coletivo de natureza jurídica serve para interpretar convenção coletiva de trabalho para excepcionar a suscitante de sua aplicação? E aqui tá falando, olha, já começa com o artigo 241, inciso 2 do Regimento Interno do TST, que diz que os dissídios coletivos de natureza jurídica visam interpretar uma cláusula de sentença normativa ou de instrumento de negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, de disposição legal particular, aquela categoria. É isso aqui que diz o regimento interno. É para isso que serve o dissídio coletivo, para interpretar, então, essas normas. Aí, a gente tem isso, que é o regimento interno, 241, e a OJ 7, que diz que não se presta ao dispositivo coletivo de natureza jurídica interpretar norma de caráter genérico. Então, para a gente analisar o objeto do dissídio de natureza jurídica, a gente usa o regimento interno e a OJ número 7.
E aqui, ou seja, o dissídio coletivo de natureza jurídica é instrumento apto a interpretar normas coletivas ou legais aplicáveis à categoria. Não serve para interpretar lei geral, nem serve para interpretar norma coletiva de categoria só para determinada empresa. Neste último caso, a norma interpretanda deveria ser acordo coletivo e não convenção coletiva. Assim, correta se mostra a decisão regional, que entendeu que caberia à empresa arguir a exceção de ser empresa estatal, totalmente dependente do Tesouro Nacional em ação individual em que fosse cobrada, não podendo o dissídio coletivo jurídico funcionar como uma espécie de controle concentrado de legalidade para aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho. Nossa, que complexo, né? Peraí, então, não serve o dissídio jurídico para interpretar lei geral. Tudo bem, isso a gente tinha visto. Também não serve para interpretar norma de uma categoria só para determinada empresa. Aqui, o regimento interno fala que o dissídio coletivo visa interpretar, por exemplo, cláusula de acordo. E a OJ7 diz que não presta para interpretar normas de caráter genérico. Aí continua. O dissídio coletivo de natureza jurídica é instrumento processual apto a interpretar normas coletivas ou legais aplicáveis à categoria profissional ou econômica. Não serve para interpretar lei geral, nem serve para interpretar norma de uma categoria só para determinada empresa. Neste último caso, quando for a questão envolver só uma empresa, essa empresa deveria recorrer do pagamento do acordo nos processos individuais. Não pode o dissídio coletivo jurídico funcionar como controle concentrado de legalidade. Então, quando envolver só uma empresa, para mim não faz sentido, honestamente. Eu, particularmente, não extraí esse entendimento da interpretação do regimento interno e da J7. Para mim, é uma cláusula de um acordo e uma cláusula específica, não é uma cláusula geral. Então, não vejo por qual motivo não poderia ser objeto do regimento do dissídio coletivo jurídico. Nesse caso aqui, até poderia falar, tá, não pode funcionar como controle concentrado de legalidade, tudo bem. Mas aqui a justificativa é de que essa norma específica em acordo só vale para a empresa e que deveria valer para a categoria. Mas é de acordo. Enfim. Acho que vou ter que voltar e ler muitas vezes ainda para ficar claro, mas é isso que está falando aqui essa decisão. Bom, a próxima é de outubro de 2021, da SCDC. Quais os limites do poder normativo? Nós já vimos. Depois, sentença normativa pode estabelecer PLR? Não, também já vimos.
Tem que seguir lá a Lei 10.101, tem requisito próprio. Depois é agosto de 2021. Cabe dissídio de natureza jurídica para fixar obrigações? Ó, vou ler o resumo. Eles mencionam aqui de novo o regimento interno, artigo 241, inciso 2. Mencionam de novo o J número 7. E a gente tem aqui o resuminho que diz que em casos idênticos, e era sobre a pandemia, em casos idênticos, a SDC já se posicionou no sentido de que a excepcionalidade da pandemia não justifica a utilização de dissídio coletivo de natureza jurídica para impor obrigação à empresa e empregador, além daquelas já previstas em lei. Então, não é o objeto, então não poderia, ela não serve para isso. Então é isso, esse é o bloco 2, e depois a gente, acho que vai ter bloco 3 e bloco 4, né? Faltam 4 aqui fichas, então vamos dividir as fichas, eu acho, para não ficar muito pesado. Então, esse bloco aqui de constitucional, coletivo vai ter 4 partes, e essa é a segunda. Até a próxima.